um convidado que vai nos falar sobre as atividades que vão ter aqui em Porto Alegre para prevenir essa doença. Bom dia, Giza. Bom dia, Aline. Bom dia a todos. Exatamente aqui conosco o Dr. Márcio Averbeck, que é o coordenador da campanha e também o diretor da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor, a gente ouve falar pouco de incontinência urinária. A doença, como ela se manifesta? Bom dia. Bom dia. A incontinência urinária nada mais é do que a perda involuntária de urina. Ela é uma situação que afeta hoje uma a cada 25 pessoas e, infelizmente, muitas dessas pessoas não procuram ajuda por constrangimento, por desconhecer as modalidades de tratamento ou por considerarem que isso pode ser um achado normal com o passar da idade. Tem algum tipo de paciente mais específico para esse tipo de doença? Ou seja, mulheres são mais condescendentes a isso, homens também? Sim, as mulheres elas apresentam um risco 2 vezes maior de apresentar incontinência urinária do que os homens, em especial depois da menopausa, onde a gente tem estimativas que nos dizem que até 35% destas mulheres podem apresentar perda involuntária de urina. No caso dos homens, até 5% dos homens que são submetidos àquela cirurgia radical para próstata, nos casos de câncer de próstata, podem evoluir com incontinência urinária. E a gente conversava antes, né? A pessoa pode achar, minha avó teve incontinência, minha mãe teve também, então pode ser que eu tenha. Não é uma coisa normal, a pessoa não tem que conviver com a incontinência. Ela não precisa conviver com a incontinência causa prejuízo na qualidade de vida. Não é incomum a associação entre incontinência e depressão. Muitas vezes esses pacientes se isolam, deixam de ir ao shopping, a um jantar, a dançar com os amigos e tal, e isso é muito ruim para a qualidade de vida desses pacientes. Aline Schneider está lá no estúdio, gostaria de conversar conosco. Pode perguntar, Aline. A gente está vendo várias imagens de gestantes. Esse grupo de mulheres pode ter mais essa doença e por quê? A Aline pergunta, doutor, se o grupo de gestantes pode ter mais essa doença e qual o motivo? As gestantes, um pouco antes do parto ou até um período logo após o parto, podem em até 40% dos casos apresentar um ou mais episódios de incontinência urinária. Então isso é muito frequente. E o que as pessoas não conhecem é que existe como prevenir isso através de exercícios para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, né? Ou seja, existe tratamento? Existe tratamento. A contração desses músculos pode ser feita em 3 sessões diárias. O paciente não precisa de acompanhamento de médico ou de fisioterapeuta para fazer esse exercício em casa, simplesmente de uma orientação do seu médico ou do seu fisioterapeuta para saber exatamente qual músculo precisa contrair. Doutor Márcio, para encerrar, tem uma campanha de informação, de esclarecimento para a população. Dá o serviço para a gente, para que as pessoas que estão em casa possam procurar mais informações. Hoje, dia 14, é o Dia Internacional de Conscientização sobre Incontinência Urinária. A Sociedade Brasileira de Urologia está hoje fazendo em Porto Alegre atividades conjuntas em 3 hospitais. Hoje pela manhã no Hospital Moinhos de Vento, ao meio-dia na Santa Casa de Porto Alegre e no início da tarde aqui no Hospital São Lucas. Essa atividade é destinada ao público leigo, onde vão ser entregues folders com orientações sobre diagnóstico, tipos e tratamento da incontinência urinária. Ok, nós estamos aqui próximo ao Hospital São Lucas, aqui na Avenida Ipiranga. Só reforça os horários e os hospitais, por favor, doutor. Das 8h30 às 10h30 da manhã, no Hospital Moinhos de Vento. Do meio-dia à 1 da tarde, na Santa Casa de Porto Alegre. E da 1h30 às 3 horas no Hospital São Lucas. E doutor Márcio Averbeck, obrigada pela presença aqui no Direto da Redação. E daqui a pouquinho a gente volta, Aline. Tá certo. Confira agora alguns destaques do Rio Grande no Ar, que começa logo depois